Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia do sábado da primeira semana do Advento. Para nós no Brasil, é uma memória facultativa, mas em outras partes do mundo, em especial Itália, mas não somente Itália, também na Igreja do Oriente, hoje se celebra São Nicolau de Bari. Quem é este? Aquele que antecede o que depois se tornou Papai Noel. Nicolau de Bari é conhecido como protetor também das crianças e dos jovens. Ele foi quem deu o presente, mas por que deu o presente? 3 jovens que precisavam do dote para o casamento. Ele, em segredo, sabendo da situação que passava, entregou esse dote na casa para que a pessoa pudesse, assim, se casar e assumir o seu compromisso, a sua vida, a vocação a qual fora chamada. Por isso é famoso pelo presente. E depois da ideia daquilo que realizava São Nicolau, tiram este protagonismo ao Papai Noel, que não seria ele realmente quem deveria ocupar o nosso Natal, e sim o Cristo. E assim, Nicolau de Bari também esteve justamente diante de um dos hereges, ao qual deu o famoso soco no rosto por causa das heresias que dizia em um dos concílios, o qual não me recordo agora. Mas, se não me engane, foi justamente o herege Ário, o defensor do arianismo. Assim, São Nicolau também defendeu a fé, sendo bispo, de forma, por assim dizer, física, não somente com palavras e de modo espiritual. Essa é uma tradição que até mesmo tem pinturas de quadros, não há nada que comprove que realmente este soco existiu. Mas entremos na leitura de hoje. Continuamos com o profeta Isaías, que nos diz: assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente,
um dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Que está nos indicando Isaías? Que já não haverá motivo para chorar. Mas qual? Por que não haverá mais motivo? Porque o Senhor nos escutará. E não somente fará isso, também nos atenderá. Tenhamos isso em conta. O Senhor nos atenderá quando necessitar. E ainda segue o texto dizendo que terão pão da angústia, água da aflição, mas ele não se apartará de nós. Por quê? Porque tenhamos em conta, o Senhor não é que nos dá, mas a consequência lógica, mais uma vez recordemos, desta vida, por ocasião do pecado, ainda estar presente em nossas vidas, seja pelos nossos pecados, seja pela da humanidade. O pão da angústia e a água da aflição estão presentes enquanto caminhamos sobre esta terra. Porém, o Senhor estará ao nosso lado. E esta confiança devemos de ter, que tudo muda, porque se Ele, como mestre, nos encaminha, nos guia, nos conduz, conseguimos ver com os olhos dele esta vida e superar todas as dificuldades nele. Porém, devemos de ter esta compreensão e confiança. O que muda é o como vivemos a vida quando temos Deus. E é isso que deve de mudar. Não é que nada de ruim acontecerá conosco. As consequências desta terra trazem aflição e angústia. Porém, tudo muda quando vivemos no Senhor, como todos os santos. Tenhamos este olhar. Compreendamos que o que muda é a nossa vida e a nossa visão em cima das coisas que acontecem. Já não enxergamos com aquele olho de desespero, de falsa esperança, de uma esperança humana, mundana, materialista, mas sim olhamos com a esperança de Deus, com a graça que Deus derrama sobre nós, e realmente temos passado para esta vida na graça do Senhor. E segue dizendo ainda a leitura: o caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Então, seguir ao Senhor compreende a seguirmos retamente, onde quer que Ele nos guie, sem desviar sua palavra e sem desviar nossa vida. Achamos que não terá problema, que não trará consequências? Sim, trará. Devemos de caminhar conforme aquilo que o Senhor nos ensina, nos conduz. E o Senhor dará chuva para a semente. Mostra assim que mais uma vez nós seremos uma terra produtiva, como dizia ainda ontem na leitura. Haverá vida, brotará vida em nós, frutificará em nós a graça de Deus e tudo aquilo que nós permitamos, Ele conceda a nossa vida de crescer em nós. Ele conta também com esta abertura. Ele dará tudo o necessário para que a semente cresça, frutifique, dará o seu espírito, água sobre nós. E assim o Senhor depois segue mostrando que muitos morrerão por causa da água corrente, da vida de Deus que vem. Por quê? Porque estiveram presos aos seus torreões, às suas torres, ao seu orgulho, ao seu eu, como uma
A tempestade pode derrubar e destruir tantas casas, até mesmo construídas de uma forma equilibrada, mas que não foram profundamente construídas. Assim também, a água do Senhor, o Espírito do Senhor, quando passar, destruirá. Como consequência, mais uma vez, lógica. Não porque Deus quer a destruição, mas porque tudo aquilo que é construído sem Ele não resiste, não para em pé. E por fim fala da luz que brilhará, a luz do sol, a luz de Deus que brilhará tão intensamente sobre nós. O sol da justiça que está para chegar no Natal, como nós celebramos. E o quanto a luz de Deus brilha e reflete em nós. O Salmo nos diz: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Nós somos bem-aventurados se temos esta esperança no Senhor. Sabemos que Ele conforta nossos corações, fortalece nossas vidas e orienta, assim, o nosso caminho. Por fim, o Evangelho de São Mateus que nos diz: naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos no Evangelho de hoje Jesus que utiliza o início do Evangelho, realiza tantas ações através dos verbos. Percorria cidades e povoados, ensinava, pregava, curava, via as multidões, compadecia delas. Assim o Senhor sempre está a caminho, sempre está agindo, nunca parado. E o Senhor realiza todas essas obras. Se compadece de todas as multidões, não só daquelas, mas também ao longo de todos os séculos, até mesmo de nós. Vendo que são como ovelhas sem pastor. E assim realmente somos. Se nós não temos modelos no rebanho que possam nos ajudar a alimentar o nosso olhar, o nosso pensamento, com aquilo que vemos, com os exemplos que vemos, também nós nos encontramos como ovelhas sem pastor. Mas Jesus pede mais uma vez que rezemos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Que rezemos pelas vocações, para que tenhamos não somente vocações, mas santas vocações. Não basta que sejam vocações, mas é necessário que sejam santas. E assim, o Senhor chama os discípulos e os envia com recomendações. Ide. Depois de estar com ele, primeiro vinde, depois ide. Ide, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso também é para nós. É, lógico, às vezes é mais fácil evangelizar quem nunca foi católico, mas devemos de começar a missão por aqueles que, ao menos de nome, foram ou são católicos. Comecemos por ali. Depois, continuemos com todos. E devemos de anunciar
o reino de Deus está próximo. Mas não basta anunciar. Devemos de viver esta proximidade com o reino, esta busca do reino. Se o reino de Deus está próximo, vizinho, também nós devemos de estar próximos, vizinhos ao reino de Deus, Deus, ao próprio Cristo. E o quanto nossa vida tem tido esta proximidade nas orações, nos fatos, na palavra, na prática da palavra de Deus. O quanto realmente somos vizinhos, estamos vizinhos ao reino dos céus, com a vida que levamos? E se assim somos, se assim vivemos, somos capazes de anunciar também esta vizinhança, essa proximidade do reino, porque nós estamos nesta proximidade, nessa busca de viver como cidadãos do reino dos céus. E o Senhor mais uma vez nos recorda: curai. Primeira coisa, curar os doentes, não só os físicos, os da alma. Ressuscitai. Quais? Os mortos espirituais que estão na via da morte, nas trevas do mundo. Purificai. Trazer ao encontro com Cristo, ao perdão de Cristo, os leprosos. E expulsai os demônios. Todos aqueles que vivem sob o controle do demônio, nós devemos expulsar o demônio e seu controle da vida desses irmãos e irmãs. E assim o temos feito. Temos dado a graça que recebemos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Temos dado esta graça realmente aos irmãos e irmãs? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, nos ajude a cada vez mais sermos discípulos fiéis do seu Filho e a realizarmos a missão na sua colheita, para que, ajudando nossos irmãos e irmãs a entrarem na vinha do Cristo, possam também eles e nós assim nos convertermos, vivermos a santidade e um dia chegarmos ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.